E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Furious Games. E hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre o Will do universo do Freezatrix. Pessoal, e claramente, esse vídeo se trata basicamente do if, do meu if, né? O if que eu criei aqui do Freezatrix, que tá um pouco parado. Eu não estou elaborando a história porque eu ainda estou desenvolvendo, né? Não tive muito tempo, eu vivo na escola basicamente. Ah, mas Freeza, você tá de férias. Mas mesmo assim eu tenho basicamente muitas coisas que fazem aqui em casa, no caso, na minha casa. E pessoal, o tempo que sobra é muito pouco, então eu peço pro meu, basicamente, um amigo meu fazer as artes, né? E aí eu posto, eu deixo os créditos aqui na descrição, né? Que ele trabalha de graça, basicamente, e quase trabalha de graça, né? Pra mim, ele faz as artes tudinho, sem gastar um tostão no gasto. Então, pessoal, basicamente é isso. Esse vídeo vai ser sobre a origem especulativa, é tudo, é uma história todinha por trás desse Ion, desse universo alternativo. E é isso aí, pessoal. Bora pro vídeo! Pessoal, basicamente a gente sabe que a história do Will, até no universo normal, o Will é um croniano. Como ele é um croniano, claro, mudou isso aí, esses aspectos de supremacia alienígena, que ele é uma cópia do próprio Ben, né, basicamente. Então, pessoal, no universo do Freezatrix, obviamente que ele continua sendo uma cópia do Ben, marcado por escolhas erradas, né? Que ele nesse universo o Ben quebrou o relógio de alguma forma, né? Eu vou explicar aqui ao decorrer do vídeo. E bem, pessoal, nem na história original, né? Não mostra como o Ben perdeu esse Omnitrix. Só se sabe que ele quebrou o relógio, né? Ele perdeu o relógio, quebrou o relógio de alguma forma, o relógio foi destruído, o Omnitrix. E acabou que ele se tornou esse íon, né? Ele foi contaminado, alguma coisa assim, com um croniano. Ele se tornou um croniano, basicamente. E assim se tornou uma versão dele, que basicamente é um arqui-inimigo do Professor Paradoxo, que também existe no universo do Freezatrix, né? No universo do Freezatrix, basicamente acontece a mesma coisa. Mas, pessoal, como vocês sabem, o Freezatrix só existe por causa do Freeza. Que o Freeza lançou o Ki Blast no Omnitrix. E esse Ki Blast, no caso, tinha uma amostra de DNA, né? Alguma coisa, um resquício de DNA do Freeza. E acabou que esse Ki foi absorvido por um Omnitrix. Que acabou basicamente sendo contaminado ou corrompido. Igual um pendrive, quando o pendrive entra em contato com coisa que tenha vírus, né? Um PC cheio de vírus, ele fica corrompido. Então o Omnitrix aconteceu a mesma coisa. O Key Blast do Freeza, né? O Ki, a rajada de Ki, melhor dizendo, para não ficar falando só em inglês, basicamente corrompeu o Omnitrix, tornando ele roxo. Esse roxo é justamente por causa disso, por causa do Key Blast, que também altera o DNA. E você, por exemplo, se você vê uma arte do Ion do Freezatrix, basicamente com olho verde, pessoal, se vocês verem o Will dessa teoria com o olho verde, é porque ele não está corrompido, entre aspas. Ele continua sendo do mal por causa das escolhas dele. Não foi uma influência por causa do Freezatrix, né? Por causa dessa, entre aspas, que corrompeu ele, esse Ki, né? Que corrompeu ele, basicamente, no DNA. Não é o Freezatrix que contaminou, se ele tiver com olho verde, no caso. O olho verde representa que o Ben está com seu DNA normal, padrão. Se o Ben dessa teoria estiver com o olho basicamente verde, é por causa disso, que o DNA dele voltou a ser como era antes. Então aí seria o Ben Prime, basicamente. Mas como se passou muito tempo exposto, esse Ben passasse muitos anos exposto, continuasse com esse DNA padrão, né, que é o DNA corrompido, ele continuaria sendo o Ben que a gente conhece, o Ben da gente, da nossa teoria, que eu quis dizer, né, pessoal, que vocês não conhecem, mas eu conheço muito bem. Bem, pessoal, esse Ben, ele é mais sarcástico, mais orgulhoso, ele basicamente se enquadra muito com o Ion, entre aspas. Mas o Ion é mais, entre aspas, mais frio, né? Uma coisa assim. Então esse Ion seria basicamente. Claro, a gente tá falando já do Ion com o DNA do Freezatrix, né? Ah, mas o Freezatrix foi destruído, né? Já que o Ion, para existir, precisa não ter um Unitrix. Então, pessoal,
o Freezatrix, mesmo depois de ter sido destruído, entre aspas, né, nessa teoria, teoria não, é uma teoria, basicamente, é um what if. Basicamente, o Ion, ele continuou com o DNA padrão do Freezatrix, que é o DNA corrompido, porque a natureza do Ben já foi modificada por causa desse Ki Blast que alterou o DNA dele. Mas eu explicar a vocês, tipo assim, vocês veem o Ben com o olho verde nessa teoria, é porque o DNA dele, entre aspas, pode ter sido modificado ou pelos sapiens celestiais ou de alguma outra forma que eu ainda não tenho noção de explicar. Mas é possível o Ben voltar a ser como era antes, né? Mas nessa teoria eu estou voltando para o lado mais, entre aspas, que a gente nota, né, que é mais natural, que o Ben ficou natural com esse Ki, né? Com esse aqui não, com esse DNA, no caso, que eu quis dizer, porque é um pouco difícil dizer isso, né? Porque, o bem natural que a gente conhece é o bem prime. Mas o bem prime dessa teoria, melhor dizendo, né? Especificando, ele já está natural, ele já está acostumado com esse DNA, ele já, basicamente, é ele mesmo. É tipo você dizer, mas o Ben sem Omnitrix, não é mais o Ben 10. Então, é nesse sentido, ele não é mais o Ben que se transforma em aliens. Então, quando ele teve esse vínculo com o Omnitrix, é basicamente com o Freezatrix. Se ele perde, por exemplo, o vínculo, né, com o Freezatrix, ele basicamente, em teoria, deveria perder essa conexão com esse DNA corrompido. Mas o DNA do Ben já foi tão exposto, desse Ben no caso, foi tão exposto ao Freezatrix que ele basicamente se tornou o que ele é hoje, nessa teoria, que é o Ben do Freezatrix. Ele é do jeito dessa personalidade que eu acabei de dizer. E sem falar dos upgrades. Nessa teoria, o Ben tem upgrades. Esses upgrades, eles acontecem, modo de atualização, acontece justamente por causa desse DNA corrompido, que dá uma aura ao Ben, né? Dá um ki, dá um poder a mais, um burst, né? Tipo uma espécie de Kaioken, né? Não é um Kaioken porque ele não tá usando técnica. Ele tá só ganhando power up. Ele consegue ficar mais rápido e mais forte. Momentaneamente. Um tempo de uso bem ilimitado. Já nas transformações, isso acontece tanto na forma suprema, se for o Super Omnitrix, como na forma normal. E eu vou explorar isso com o Albedo, que eu vou mostrar a vocês como o Albedo vai ser, mas aqui o foco do vídeo é o Ion. Para fugir muito do assunto, né? Então, pessoal, o Ion dessa dimensão, ele basicamente ele tem um aspecto do Ion normal, né? Ele tem o plano D de dominar lá o multiverso, o Omniverso. Ele também continua, só que esse Ion, ele tem o DNA dele corrompido por Freezatrix. Ele não tem Freezatrix, mas o DNA dele passou a ser normal. Esse DNA do Freezatrix, né? No caso, esse DNA corrompido, passou a ser padrão dele. Então, ele já está envelhecido, aquele bem, né, no caso. Ele continua, entre aspas, isso aí até mesmo piorou o conceito de ter ficado um pouco mais velho ainda, né? Só alguns anos de diferença a mais. E também acelerou o processo, né, de envelhecimento. Então, o Freezatrix, basicamente, alterou a idade, né, a retrospectiva de vida, e também, né, provavelmente ele tem mais power-ups, porque o DNA continua ativo, mesmo sem o Freezatrix, esse Ion tem o DNA dele corrompido, continua sendo corrompido e natural para ele, que esse DNA corrompido passa a ser da natureza dele, porque já não é mais o Freezatrix. Então seria quase incoerente dizer que, mas o Ben tá com o olho verde, o Ion também, quer dizer que esse aí é o Ben 10 Prime original. Não, pessoal. Esse seria o Ben Prime original do universo que a gente conhece, né? O Ben original. Mas não é coerente, entre aspas. Mas se caso isso aconteça, como eu disse a vocês, saber celestiais ou algum fator externo que eu ainda vou determinar, ou que também exista, ou tem outros fatores externos, né? Teorias aí. Vocês podem comentar aí nos comentários. Bem, pessoal, ele enfrentou também, esse Ion enfrentou bem normal, né, de corrida contra o tempo, mas esse de corrida contra o tempo eu tô falando é do Freezatrix, no caso ele continua sendo de outra dimensão, no caso, ele não é canônico, entre aspas, né, não faz parte do cânone, mas existe um bem alternativo do Freezatrix, né, que enfrentou esse Ion do Freezatrix, que eu chamo assim para a gente entender, enfrentou nessa dimensão, no caso, nesse if, esse mesmo bem enfrentou o Ion, que, entre aspas, botou o DNA, né,
no Omnitrix, no Freezatrix, na verdade, né? Não Omnitrix, não, que não é Omnitrix mais, que não tem Omni-Energia, e sim, entre aspas, uma Omni-Energia corrompida, que é o que, entre aspas, isso aí. E bem, pessoal, esse DNA corrompido entrou na corrente code, a corrente code entre as do Freezatrix, o banco de dados. E bem, pessoal, depois disso, o Ben conseguiu se transformar momentaneamente no Ion corrompido, né, do Freezatrix. E ele conseguiu conseguir essa forma croniana, né, entre aspas. E sim, ele continua tendo os aspectos de Ion, só que mais novo. Ele é mais novo que o Ion porque, obviamente, que é o Ben que conseguiu a forma momentânea, né, uma forma, entre aspas, passageira, que é bem rápido, e que ele é mais novo, né? Não é o Will original, que é o Will que perdeu o Omnitrix, não. Esse é o Will, no caso, o Will original desse If tentou assimilar, assim como acontece no Canon, assimilar para ele basicamente botar esse DNA nesse bem e transformar ele numa versão dele, basicamente, para que ele basicamente substitua ele do passado, né? Porque ele já estava velho e não estava aguentando mais e assim ele se tornar o próprio Will, o Will original, justamente para ele dominar, ele conseguir as mãos do Armagedon, né? Para conseguir que os cronianos fossem libertados, né? Daqueles, entre aspas, eu acho que é selo, deve ser selo mesmo. Mas é isso aí, é isso que acontece na história, assim como acontece na história original, né? No cânone de Corrida contra o Tempo, não é o cânone mesmo, porque Corrida contra o Tempo não é mais canônico, como o filme original. Então acontece a mesma coisa, basicamente. Só muda que o Ben tá com, óbvio, o uniforme dele roxo, com olho roxo, com Freezatrix. E claro, tem algumas rajadas de Omni-Energia corrompida, né? Que é a Omni-Energia do Freezatrix. E acontece alguns power-ups, mas não são relevantes, porque não mudaram os acontecimentos. E aí, pessoal, eu vou deixar tudo aí, né? As fotos desse Ion que eu tô dizendo, do Ion alienígena, né? Que é justamente o que o Ben conseguiu, o Ben dessa teoria conseguiu se transformar. E aconteceu a mesma coisa no cânone de Corrida contra o Tempo. E é isso aí, pessoal. Essa é a história do Ion, só que muda é isso aí, que ele tá com um power-up a mais, né? No DNA dele, que basicamente é o DNA corrompido. E é isso aí, pessoal. Não se esqueça de deixar seu like, comentar o que vocês acham desse Ion. Eu vou explanar mais o Freezatrix, o if dele, algumas alterações para ficar mais legal. Agora, alterações que eu falo é mais sobre o if. E é isso aí, pessoal. Não se esqueça de compartilhar, comentar. Bem, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, todas as notificações para você não perder o conteúdo do canal. Eu estou postando vídeo com mais frequência. E é isso aí, pessoal. Tchau!